Chegou o momento da gente bater um papo de muito interesse para a sociedade. Cimesp no programa Piracicaba Agora. E nós temos a presença aqui do segundo vice-presidente do Cimesp, André Simeone. Muito boa noite. Obrigado, André. Boa noite, Neto. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado pela presença. A gente vai conversar, você de casa vai poder acompanhar também essa conversa. Vamos falar vários assuntos, mas claro que o principal é realmente falar sobre a questão salarial. Chegou o momento da conversa, né? E isso é muito importante entre o sindicato patronal, o sindicato que representa os trabalhadores, que a gente já destaca aqui, que é muito bem, a relação ela é muito bem composta aí pela toda a equipe, né, dos dois sindicatos, e quem ganha, obviamente, é o trabalhador. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Queria que você explicasse, né, sobre esse trabalho e qual a importância desse trabalho, né, nesse momento, que é o começo do ano, onde a conversa é o destaque principal aí entre os dois sindicatos. Pois não, vamos lá. Você sabe, Neto, é muito importante para que as empresas do nosso setor conheçam no mercado como é a sua situação salarial em relação às demais empresas. Então, a cada 2 anos, o Cimesp proporciona isso, proporciona uma pesquisa salarial. Perfeito. Normalmente ela é conduzida por um parceiro nosso, que é a Carreira Miller, é uma empresa bastante conceituada nesse segmento, sabe, tem uma metodologia muito bem feita, muito bem trabalhada para esse tipo de atividade, né? Então a gente faz esse desenvolvimento. A pesquisa salarial no Cimesp, ela é só para as associadas e para as associadas que desejam participar, certo? Então ela é gratuita para essas empresas e é uma ferramenta assim extremamente custosa, certo? Para a gente, para uma empresa ir buscar no mercado uma pesquisa salarial é bastante caro. E é uma forma que o Cimesp proporciona para suas associadas uma pesquisa salarial, certo? E essa pesquisa ela é feita da seguinte forma. Sim. Todas as empresas que desejam participar, e olha que um lembrete, é amanhã que começa. Já começa certo? amanhã, né? Amanhã. Perfeito. Então, as empresas que ainda não aderiram, que quiserem participar, tem a oportunidade que amanhã à tarde vai ser a primeira reunião de abertura, onde daí então começa mesmo o trabalho. Então, voltando, as empresas que desejam participar, elas vão receber uns formulários garantido pela LGPD, certo? Com proteção dos dados e tudo mais, onde elas fornecem todas as informações da folha salarial delas. Perfeito. Só que não é só folha, é a folha, é uma descrição das funções, porque você sabe que, de repente, você pode ter 2 empresas com funções praticamente similares, mas com nomes diferentes. Correto. Então, daí na hora... É muito comum acontecer, né? Um gerente industrial ou um gerente de produção. De repente, para uma empresa e para outra, a função é idêntica, mas tem nomes diferentes. Perfeito. Então, na verdade... E essa nomenclatura, ela muda de empresa para empresa e acarreta também nas condições desse trabalhador, correto? Com certeza. Então, na verdade, quando a Carreira Mira faz a pesquisa, ela faz uma pesquisa de uma descrição de cargo. Ótimo. Ela coloca de uma forma que você consiga comparar função com função, não exatamente nome, certo? E então, através desse formulário, a gente apresenta, vou dar como exemplo a minha empresa, a gente faz a apresentação dos nossos dados, e isso vai para uma base comum, onde eles fazem a compilação, e daqui aproximadamente 20 semanas, que é o prazo que a gente combinou com eles, eles nos devolvem a tabulação. Perfeito. E daí você vai saber o seu salário e como se comporta esse salário na sua região, certo? Você vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quartis, né? Então, você consegue se posicionar qual o salário que a sua empresa está praticando, e ainda também você consegue comparar com base em tamanhos de empresa. Empresa de 0 a 45 funcionários, de 45 até 170, se eu não me engano, e acima de 170, que são as de grande porte. Então, você tem uma base comparativa de funções por tipo de empresa, porte de empresa, certo? E com as variações do cargo. E além disso também, uma outra variação que eles fazem da pesquisa, porque uma coisa é o salário in natura. Sim. E a outra é o pacote que você recebe. É o salário, então os outros benefícios, né? PLR, etc. Então, existem 2 comparações. Uma que eles falam valor em dinheiro, entre aspas, né? Que é o salário bruto, e a outra é o pacote recebido. Perfeito. Né? Agora, André, já assim, é claro que eu quero que você destaque, né? E é o convite que a gente faz para o empresário que está assistindo, para ficar a par disso, né? Porque o Cimesp ele organiza isso junto com essa terceirizada, que tem todo o know-how para ser feito. E é muito importante porque tem um fator aí que eu acho que chama atenção já,
que é o seguinte, a pesquisa ela é feita na nossa região, ou seja, você está equalizando as empresas da nossa região, porque o Brasil, Sim, né? ele é um continente, então não adianta você ter em destaque o que está acontecendo no norte do país, no sul do país, se você não levar em consideração o que acontece aqui na nossa região, que é o de fato, né? Quer dizer, o custo de vida aqui, as empresas, a demanda do transporte, da matéria-prima, tudo isso influencia, né, o resultado final, que é justamente aí não somente a qualificação, mas o salário desse colaborador. Tudo isso é levado em consideração, Sim, né? você tocou aí num diferencial. Porque a gente consegue pesquisas, tem até jornais que publicam pesquisas e tudo mais, mas elas são genéricas. Exato. Elas são genéricas e elas não são representativas da base local, da nossa região aqui, que é Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras, né? Então, ela é representativa da nossa base e do nosso setor, certo? De repente, um gerente comercial de uma indústria não tem a mesma remuneração de um gerente comercial de uma loja. Perfeito. E a gente vai pesquisar o da nossa indústria, o que são para os nossos associados, certo? Correto. Então é assim que a gente faz, é uma base local. André, fala para nós quais são os benefícios para a empresa que vai aderir a estar junto, né, nesse propósito. E tem custo isso para a empresa? Queria que você explicasse para nós. Vamos explicar primeiro do custo. Perfeito. Uma pesquisa salarial, Neto, ela é extremamente custosa, certo? Para uma empresa sozinha bancar, ela realmente é um custo bastante alto. Quando o Cimesp se faz, ele faz a contratação da consultoria da Carreira Miller. A Carreira Miller vai ser custeada pelo Cimesp. Correto. A base de informações, não posso dizer que não tem nenhum custo, porque eu vou ter que despender tempo para fazer a apuração dos meus dados para passar para eles. Claro, então, esse é o custo que a empresa enfrenta. O custo dela é o tempo do funcionário lá do RH ou do setor responsável e fornecer as informações, e fornecer as informações dentro de um prazo razoável. E essa pesquisa, depois compilada, as empresas, só as que participaram da pesquisa, é que recebem a pesquisa. Até por um critério de justiça, certo? Porque a gente não deveria ficar compartilhando um monte de informações com quem não se interessou em ajudar. Participa, né? Tá certinho. E a gente recebe para as funções que nós respondemos. Porque tem empresas que não querem responder todas as funções. Eles preferem algumas funções, ou tem outras que já optam por responder todas as funções e ter uma base mais complexa, certo? Então é assim que é feito lá na nossa pesquisa salarial. E ela fica bastante aderente, fica muito boa mesmo para a nossa região. Eu acho que o know-how, né, do Cimesp, justamente em trazer, né, essa postura, né, de olhar na nossa região, e está em toda a ação do Cimesp, é isso realmente, né? Para a indústria, a gente percebe que aí você leva uma centena de coisas aí em consideração. O espaço físico, a região, a demanda, a procura, os profissionais que aqui estão, né, que há uma procura de demanda desses profissionais. A gente está falando aí, né, desde a equipe, né, de produção até a equipe da gerência, né? Então a pesquisa ela é feita em todo esse peso, né, para as indústrias. Isso para a indústria, para a diretoria, é de suma importância. Sim, né? veja só. Você está valorizando o seu colaborador. Né? Você está valorizando, e veja assim, quantas vezes a gente já escutou, de repente, uma empresa reclamando, nós estou perdendo tantos funcionários. Sim. Ou outra dizendo, olha, está extremamente competitivo, não consigo ganhar alguma coisa. Normalmente, você vai analisar, tem um problema relacionado à base salarial. A base salarial. Ou está muito baixa, está perdendo seus profissionais, não está conseguindo reter os seus talentos. Ou você está muito alto, daí você começa a ficar disparado em valor em relação à concorrência, é muito mais difícil trabalhar a venda. Sim. Então, é importante que as empresas se situem, entendam a posição que elas estão e o que elas querem também, porque existem empresas que têm realmente o foco de trabalhar com uma base mais baixa de salários, tem outras que procuram reter mais talentos e trabalhar com uma base um pouco mais alta, certo? Tem empresas que já preferem diferenciar, trabalhar com benefícios e não tanto com salário. É bastante comum. Mas a pesquisa, ela nivela. Isso que é o importante. Você começa a enxergar aonde você está em relação a todos os demais. Isso é muito importante. A gente tem um outro ponto também, além do profissional, como você falou, né? Quer dizer, são essas características que cada empresa tem, vai buscar a sua, mas a gente tem também o tributo que gera, né? O imposto que gera um funcionário. Com certeza. Né? Que é alto ainda nesse país. Tivemos a reforma, mas continua tendo, né, um imposto muito alto, né? E isso também faz parte da pesquisa, entender como é que se comporta esse duo, né, entre pagar o salário do colaborador e pagar também imposto para o governo.
Então, a pesquisa ela é mais focada realmente na remuneração, porque a forma de tributação, para a maior parte das empresas, é muito parecida. Sim. Certo? Sim. Então, tem algumas que têm alguma tratativa diferenciada, né? Mas, assim, a grande maioria dos metalúrgicos trabalham da mesma forma, com o pagamento normal de tributos sobre folha. Então, a pesquisa ela é mais direcionada realmente para salários e benefícios. Ela não é muito focada com tributos. Perfeito. Que devia ser revisto também pelo governo isso, né? Sim, veja lá que a gente está vendo essa discussão que está tendo no Congresso. Exato. Com a desoneração da folha, Exatamente. daí veio a medida provisória voltando, né? E é complicado, né? Deveria ser revisto também, né? Sim. Vamos falar um pouquinho das empresas, do qual já fazem parte, né? Acho que é bacana para a gente passar para o público que está em casa, para o empresário que está nos assistindo, as empresas que fazem parte, que entram nessa campanha da pesquisa. Tá. Na nossa base lá, nós temos em torno de 230 empresas e nesse ano já tem em torno de 70 que já confirmaram a presença. E normalmente são as maiores. Sim. Certo? Sim. E a gente hoje está divulgando aqui, fizemos uma divulgação ao longo do dia também, buscando que mais empresas participem, né? Sabe? Quanto maior o volume de dados que a gente tem para análise, é melhor a confiança no resultado dos dados, né? E mais empresas vão se beneficiar. Com toda certeza. Né? É minucioso, né? A pesquisa minuciosa. Quantas semanas levam para até entrega? A gente vai levar em torno de 5 meses, né? 5 meses, né? 20 semanas mais ou menos. O levante, ele é muito aprofundado, né? Ele é muito aprofundado e muito com cuidado. Sim. A gente observou, nós já tivemos parceiros anteriores antes da carreira Miller, ele já vem vindo desde 2017, que a gente vem fazendo a pesquisa a cada 2 anos lá com a carreira Miller. Correto. Porque a tabulação dela se mostrou a mais adequada para a nossa base de associados. Ela ficou de uma forma muito fácil de ser compreendida. Sim. E ela serve para todos os portes de empresa. Isso é que é a grande vantagem. André, eu volto a destacar aqui, o que eu acho legal você falar, você como empresário, né? Para a sua empresa, por exemplo, né? Quando você, enquanto empresário que você é, a sua profissão, como é que funciona isso diretamente para a sua empresa? Acho que é legal você passar a sua experiência, como é que você se adequou. E também, eu acho que diretamente isso mexe também com o colaborador, que isso é um benefício direto não tenha dúvida, ele não tem custo, mas ele tem isso à mão também, né? Ele começa a compreender como é que funciona, né? Então, eu vou falar pela minha experiência, o que a gente faz normalmente, lá no meio do ano, quando nós vamos ter o acesso à nossa pesquisa, a minha empresa normalmente faz a divulgação de todas as vagas, sem exceção, porque eu quero ter a maior base possível de informação. Corretíssimo. É a melhor maneira, né? É a melhor maneira. De ponta a ponta. Aí a gente faz uma comparação dos salários que estão sendo praticados, né? Os salários e benefícios, versus o que o mercado está pagando. E fazendo nossos ajustes. Normalmente, se tem... o resultado que se encontra nisso, você sempre encontra uma ou outra função com disparidade bastante grande que você vai ter que entender o que está acontecendo. Sim. Às vezes pode ser um erro de interpretação do nome da vaga ou realmente está fora, você tem que fazer alguma correção. A outra vertente disso é o planejamento de cargos e salários, certo? Porque você tem normalmente várias funções, inclusive funções com escalas, né? Escalas. Tipo A, B, C, D e E, operadores, com diversos níveis de qualificação, né? Então tem uma escadinha de valores. Porque daí também o próprio funcionário vai se adequando e ganhando, né, a visibilidade a partir do momento que ele vai ganhando a experiência e entendendo o know-how para aquilo, né? Toda vez que o colaborador sabe o que ele precisa fazer para ele mudar para a próxima faixa, certo? É importante, porque está dada a regra. É um plano de carreira. Certo, é um plano de carreira. A regra do jogo está clara. Você precisa fazer determinada experiência ou determinado nível escolar para você conseguir mudar para outra faixa. E é o que fica claro, certo? E para cada faixa tem que ter a sua um salário adequado, remuneração adequada. Né? Todo mundo ganha com isso, né, André? Quer dizer, a empresa ganha de permanecer... A gente falando parece uma coisa um pouco óbvia, mas acontece que na prática não acontece em todo lugar, certo? Exatamente. Falando assim, parece que funciona redondinho, não funciona. Você vai procurar, sempre encontra algum problema, sabe? Sim, sim. Então, e é uma ferramenta importante, porque se você não faz uma base adequada de salários, os seus melhores vão embora. Exatamente. Certo. Você acaba perdendo, você né? Perde os melhores talentos. São justamente os melhores que vão embora. Esse é o ponto. Quer dizer, você tem que equilibrar isso daí, né? E tudo começa com a própria pesquisa, né? Para te mostrar o mercado. André, falando nisso, para ter uma comparação, como eu falei, o Brasil é um continente, a gente tem, né? Graças a Deus, São Paulo
ainda é uma referência, né, André? Sim. Em mão de obra, em grandes empresas, em procura. Como é que está sendo isso olhando para o Brasil? A gente continua ainda tendo uma demanda, um reajuste de população, quer dizer, vem procurar emprego aqui na nossa região, porque os benefícios são maiores. Como é que está acontecendo isso, até para a gente entender? Eu vou falar pelo meu ponto de vista, Neto. O que acontece é o seguinte, depende do setor. Tá. Mas quando nós estamos falando aqui do nosso setor, que é o setor industrial, o estado de São Paulo ainda é a locomotiva do Brasil. É a locomotiva do Brasil, disparadamente, né, na frente dos outros estados. A gente vê bastante estado hoje, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e até alguma parte do Rio de Janeiro, já estão bem industrializados, sim, mas assim, é muito longe do que a gente vê na nossa região. Paulo, né? Principalmente quando a gente fala na São Paulo capital, região de Guarulhos, Osasco, sim, vem para Campinas e até a nossa região aqui, que é extremamente industrializada, né? Então, nesse tocante, para as funções industriais, ainda vivemos numa região que tem os melhores empregos, que tem os melhores talentos, que tem os melhores profissionais. Ainda favorece. Quer participar conosco? 991411048 ou 25341234. Tem pergunta, é isso? Pode abrir para nós direto. Está aí na tela a pergunta, então. Boa noite. Gostaria de saber se a pesquisa é para associados do CIMESP ou se podemos participar independentemente. Eu me chamo Rafael. Obrigado. Está aí. Vamos lá. Pois não. Bom, Rafael, a pesquisa ela é só para associadas do CIMESP, certo? Então, essa pesquisa é uma pesquisa dirigida apenas para as empresas associadas e, como eu tinha falado um pouco antes, para as empresas associadas que desejam participar. Que vão aderirem ao projeto. Que aderirem ao projeto. Porque depois que vai ser feita, daqui a um tempo, quando tiver concluído, os dados não são divulgados para as empresas que não participaram, certo? Ela não faz. Existe uma base de consulta que a gente faz, mas é para alguma empresa que está querendo se aproximar da cidade, que faz uma consulta para uma ou outra posição, pode ser procura o CIMESP pelo know-how, pelas informações. Olha, quanto que é um salário médio de determinada função? A gente pode responder assim de uma forma mais subjetiva. Mas a pesquisa estratificada, bonita, do jeito que ela sai, é só para quem participa e só para quem é associado. Então, acho que eu respondi a pergunta do Rafael. Respondeu. Quer participar conosco? 25341234, 991411048. Retomando, você falou que até amanhã é o prazo para as empresas, para as indústrias aderirem a esse projeto. Isso, as empresas receberam o convite, todas as empresas associadas ao CIMESP receberam o convite e amanhã é a reunião de abertura. É onde começa efetivamente a distribuição dos formulários, os questionários e tudo mais. Então, eu considero que amanhã é o deadline, é a última data para fazer adesão para quem quer participar esse ano. Agora, André, eu fico pensando quanto isso é interessante também para o próprio governo, né? Não somente o governo local, falando de estado, até o governo federal. Quer dizer, quando você tem uma entidade que faz essa pesquisa de campo para se entender, né, ali o movimento salarial, isso interessa a todos, ao próprio sindicato dos trabalhadores, ao governo, né, as metas. É muito interessante isso daí. É bastante interessante. Na verdade, Neto, o governo já consegue fazer isso com o CAGED, né? Correto. Ele recebe ali tudo pontualmente, pessoalmente, mas não fornece. Mas não fornece. Mas por outro lado, a nossa vem tabulada. Então você conseguir identificar quanto que é a variação por porte de empresa, por segmento. Então, você vê que tem empresas, mesmo dentro do CIMESP, que estão mais direcionadas para serviços. Outra mais para industrialização, para produtos. Então, você enxerga a diferença aí, certo? Tem diferença de valores. Então, para nós, assim, eu vou falar por mim, eu gosto da pesquisa na minha mão. Com a pesquisa em mãos, eu consigo ter muito mais informação do que a gente fazer uma consulta de uma vaga ou de uma posição. É só garantia, primeiramente, para manter aquele bom trabalhador que está com você, é excelente para a sua empresa, né, obviamente, e para contratar os novos também. A partir daquela média que você tem, você fala, bom, é aqui que eu vou contratar, eu tenho certeza que eu não vou ficar flutuando. A partir do momento de colocar esse valor salarial, vou ter a procura, porque a demanda é essa do mercado. E sabe que tem uma coisa bastante importante também? A gente está falando aqui, a sensação é que a pesquisa salarial sai uma média, tá? Ela sai realmente, as médias e os desvios padrão. Mas o mais importante é que ela traz para a gente o mínimo e o máximo que foi encontrado. E por porte.
Então, se de repente, vamos imaginar uma determinada função, o salário médio foi R$ 3.500, mas apareceu um que pontuou lá por R$ 8.000, a gente sabe se existe aquilo, certo? Eu não vou saber quem é que está pagando. Não é um blefe, você sabe de fato que existe de fato então, e de uma forma confiável que aquilo está existindo. Exatamente, né? Exatamente. Então, para a gente é interessante, porque quando aparecem variações grandes, a gente vai ver se saiu da média e por quê. Qual o motivo? De repente tem algum player no mercado que está realmente precisando muito de determinada função e ele vai pagar mais. Ele vai pagar mais, né? Tem que entender o porquê, né? Vamos ver agora, tem mais uma pergunta, é isso? Vamos lá então pro WhatsApp, mais uma pergunta tá aí, ó. Boa noite, Neto, a todos do programa, parabéns por trazer temas importantes para o desenvolvimento da nossa região. Acompanho o trabalho do CIMESP há alguns anos, sempre que posso participo dos cursos também, sempre muito bons. Muito obrigado, tá aí André Garcia participando, elogiando. O CIMESP, ele se propõe. Muito obrigado, André isso, Garcia, né? Meu xará lá, né? Tá certo. O CIMESP se esforça para a gente ter uma grade de cursos, para a gente ter os serviços que atendam associados e a população em geral também, porque tem vários cursos que eu comentei na outra ocasião que eu estive aqui, né, Neto? Que não são exclusivos para as associadas, são abertos, né? Eles são até para as pessoas físicas que quiserem fazer o curso, conseguem fazer. Então, eu sugiro, fica sempre atento à grade de cursos que está sempre no nosso site. Sim. E ela está sempre atualizando, tem sempre coisa nova chegando. O site do CIMESP você tem todos os cursos ali, tudo que vai ser colocado, uma agenda prévia pela equipe de comunicação, que é esse. Aliás, um abraço para a equipe de comunicação do CIMESP, que se prontifica a realmente divulgar. Você sabe que nós estávamos ali conversando e vendo a matéria, né, do aniversário do batalhão. Sim, 38º aniversário, né? 48º, desculpe. Você colocar assim, vai trabalhar palestra, né? Várias palestras também, né? Sim. A gente tem muitas palestras às vezes para público mesmo, né? Sem custo, com esse objetivo. Bem, estamos ao vivo com o programa Piracicaba. Agora você participa conosco. 19 99141 10 40. Pode participar. Se mexe no programa Piracicaba agora. André, aproveitando, eu queria que você falasse também sobre essa qualificação por esse ano, já que é a nossa primeira participação do CIMESP aqui, a gente falar um pouquinho sobre essas parcerias, como você já citou, quer dizer, por exemplo, essa pesquisa é feita com uma parceira. Sim, né? Nós contratamos, né? Que vocês contrataram, né? Como é que está essa previsão justamente para o CIMESP? A gente sabe que está em reforma, espaço físico também, né? Sim, está terminando, Neto, lá. Na outra ocasião que estive aqui, a gente estava comentando do Business Office lá, né? Que praticamente já está inaugurado, já tá feito, ficou muito bom, né? As parcerias, nós temos uma grade bastante grande de cursos esse ano e eu ressalto os cursos em parceria com o IKEA, certo? O Instituto de Qualidade Automotiva. Se você for procurar no IKEA o mesmo curso que vai ter no CIMESP feito pelo IKEA, você vai ver a diferença de valor que existe. Olha só. É muito significativo, né? E para diversas empresas são cursos assim mandatórios. Sim, né? sim. Principalmente as que estão hoje relacionadas no primeiro plano ou no segundo plano diretamente com a indústria automotiva. A adesão das indústrias, né? Você falou que está tendo muita procura e acho que isso é um know-how que o CIMESP tem. Empresas que vêm buscar a região para se instalar, vão até o CIMESP para saber, né? Desde a questão salarial, profissional, enfim, né? Mas a empresa que hoje está situada aqui e de repente ela quer ter essa oportunidade de participar, né? Como é que faz para fazer a adesão ao CIMESP? Vamos lá. Ela só precisa ser uma indústria relacionada no segmento, porque, afinal de contas, o CIMESP é um sindicato, né? Então, ele tem que ter aquela base legal para isso. A empresa se associa. É simples, é determinada uma mensalidade pelo número de funcionários, certo? Os valores são extremamente acessíveis. Eu sempre comento, as empresas menores, que às vezes não procuram o CIMESP, são as que mais deveriam procurar. Exato. Porque o custo é muito baixo e a grade de serviços que são oferecidos, a maior parte sem custo para esses associados, é tão grande e tão vantajosa. A gente até comenta, é mais barato uma associação ao CIMESP do que pagar um advogado. E certo? verdade. E você leva o advogado, você leva a assessoria ambiental, você leva a assessoria jurídica, né? Você leva a pesquisa salarial, você leva um monte de serviços associados, certo? Que está no pacote, certo? O nosso objetivo é o quê? Atender
o nosso setor, certo? Fortalecer o nosso setor. Não tem objetivos de ganho e tudo mais. Então, é para isso que existe, para realmente abraçar a empresa associada e levá-la junto com a gente nesse movimento pela indústria. Muito bom. Parabéns, parabéns. André, quero agradecer. Deixa eu passar o telefone e destacar para vocês. Está aqui o WhatsApp, qualquer informação. Gente, eu vi lá o André conversando, quero tirar mais informação, que hora que vai ser, como é que eu faço para participar, como é que eu levo, né, a minha empresa até o Cimesp. Entre em contato pelo WhatsApp, a maneira mais fácil. Nesse momento, você está com o celular na mão, 99962-8362. Esse é o WhatsApp. Agora, amanhã você pode ligar no Cimesp, também conversar com a equipe que está lá para te responder. 3417-8600. Cimesp, na nossa região, uma grande atuação aí junto à indústria. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Neto. Eu queria deixar um último recadinho. Eu vou insistir para as empresas associadas, as 70 que já aderiram, ok? Mas tem mais um monte de outras que ainda não se lembraram disso. Exato. Gente, até amanhã. Então, façam adesão, porque vai ser importante e vocês vão ter uma base de informações extremamente eficiente em mãos. Tá aí, okay? É o momento agora de você participar, em breve aí, e vem a resposta justamente num momento tão importante, né? A gente está numa mudança, vai ter eleição, nós estamos numa mudança econômica também importantíssima, né? Tem toda essa... Então, você ter essa informação em mãos é você investir, né? Investir. E é algo que foge muito, né, André? Você sabe disso, quer dizer, o empresário está focado em inúmeras outras coisas ali do ramo próprio da empresa, e você ter uma terceirizada trabalhando em prol, você ter umas informações, são números que fazem a diferença. Com certeza. Não dá você, que é industrial, não ter isso em mãos. Hoje a gente não consegue andar no escuro, né? Muito não perigoso. Tem jeito, você tem que estar bem claro o caminho, Tem que estar guiado, né? Tem que estar guiado. Certo. Agradeço muito, viu, a oportunidade. Valeu. Até mais. Muito obrigado. Cimesp no programa Piracicaba Agora.